Capítulo 14. Envia-nos o reavivamento. Um vaso de gerânio está pendurado na varanda de minha casa. Há poucos momentos, ao olhar pela janela de meu escritório, vi um beija-flor a chupar o néctar de suas rosadas flores. Deslumbrado, eu acompanhava o passarinho a bater rapidamente as suas asas, a dardejar de flor em flor e a inserir o seu bico em cada uma delas para lhe sugar o doce e refrescante néctar. Como nunca havia visto um beija-flor em nossa casa antes, fiquei ansioso por chamar mais alguém para vir vê-lo. Logo trouxe minha filha Candace para observar junto comigo à janela. Foi muito divertido para nós dois. Então, tão rápido como veio, o sedento passarinho foi embora. E daí, o que há de importante nisso? Por que deveria um incidente tão insignificante merecer atenção neste livro? Continue comigo. Faz bem poucos dias eu quase joguei fora aquele gerânio. O mês de julho, em nosso verão aqui nos Estados Unidos, tem sido muito quente. Por mais de 2 semanas, onde moro, o termômetro tem marcado ao redor de 38 centígrados. Todas as plantas na frente de nossa casa estavam murchando e o nosso gerânio não era exceção. Ele também estava morrendo. Suas folhas estavam ficando enroladas, amarronzadas, da cor de papel de embrulho. Suas rosadas flores estavam emurchecendo e se transformando em uns nós esbranquiçados, e o solo parecia uma esponja endurecida. Eu achava que o gerânio já tinha morrido. Contudo, tirei-o do gancho e o levei ao quintal, onde o embebi com água. Mais tarde, levei-o de volta à varanda e o pendurei no gancho. Mas, com o passar dos dias, já que ele não parecia estar se recuperando, pensei em jogá-lo fora e comprar outro. No entanto, a visita do beija-flor nessa manhã me ajudou a ver alguma coisa que eu não tinha percebido antes. O gerânio não estava morto. É verdade que ele tinha folhas marrons e botões emurchecidos, mas eu não tinha percebido os sinais de vida que ele tinha experimentado desde a última vez que eu o reguei. Havia alguns botões abertos naquele gerânio que eu nunca pensara poderiam se abrir, mas quando a água fresca encharcou aquele solo endurecido, nova vida surgiu daquelas raízes sedentas, fazendo com que se abrissem os botões que eu havia dado por mortos. O meu gerânio experimentou o reavivamento, e o beija-flor que por ali passava encontrou o doce e refrescante néctar de suas flores. E aqui está o ponto. A despeito das aparências, a igreja também não está morta. Ainda há vida em seus membros. Certamente, há momentos em que parece que ela está moribunda. Tenho me assentado algumas vezes em serviços de adoração de algumas igrejas adventistas e tenho reprimido o desejo de lhes verificar o pulso. Ainda me lembro bem de ter entrado para assistir a um programa pensando que se tratava de um dos números de algum festival de música. As 2 mulheres que estavam cantando um dueto do Inário cantaram até bem, mas não foi senão quando terminaram o dueto e anunciaram o próximo hino que eu compreendi que estavam dirigindo o serviço de cânticos. As pessoas ao meu redor tinham seus inários nas mãos e seus lábios se moviam, mas não produziam nenhum som. Diziam, de acordo com seu hino, que sirvo a Jesus amado, que há muito ressurgiu, mas, pelo jeito que cantavam, daria para pensar que estavam no funeral dele. Do outro lado do espectro estão as igrejas vivas, entre aspas, aquelas com pregações quentes, com boa música, com audiência participativa, que não tem medo de bater palmas, levantar as mãos e demonstrar emoção em sua adoração a Deus. Mas é como eu costumava ouvir alguns pregadores dizerem, quando eu era menino: o que importa não é o quão alto você pula no sábado, mas o quão direito você anda quando desce. A presença da emoção na igreja viva, entre aspas, não é uma garantia à prova de bala de que o espírito está sendo honrado em maior medida aí do que na igreja morta, entre aspas.
Depois de finalizada a sessão dos gritos, verifica-se que o orgulho, a inveja e as punhaladas pelas costas são tão frequentes durante a semana como foram as lágrimas no sábado. Em alguns casos, o emocionalismo serve para encobrir a falta da autêntica presença de Deus. Parece com o que aconteceu com o conhecido e apreciado artista e gravador de música gospel que foi encontrado fora do palco poucos momentos antes de uma grande apresentação. Os amigos, obviamente preocupados, amontoavam-se ao redor dele, tentavam confortá-lo e perguntavam: "Qual é o problema? Tem alguma coisa perturbando você?" Entre soluços, o alquebrado cantor respondeu: "Eu nem sei dizer quando aconteceu, mas eu perdi a unção. Eu perdi o senso da presença de Deus." Tão chocados como pudessem parecer os seus amigos ao ouvirem a sua confissão, imaginem a surpresa deles quando o homem, tentando recuperar-se de sua exposta vulnerabilidade, disse: "Mas está tudo bem. Eu posso continuar com o que me restou." Muitos e muitos cristãos, eletrizados e petrificados, estão tentando continuar com o que lhes restou. Através de negócios, sacrifícios de princípios e negligência, acabamos permitindo que o nosso relacionamento com Deus se tornasse rotineiro, cordial e ameno. Como num casamento sem intimidade, nós nos tornamos colegas de quarto em vez de cônjuges amorosos. O arranjo é conveniente, mas enfadonho. As sessões de cartas à redação de nossas revistas adventistas com frequência refletem a perda de visão e espelham a veracidade da afirmação de John Stott. Na ausência de um grande sonho, prevalece a pequenez. Nossa frequência aos encontros sociais é, às vezes, mais regular do que nossas idas à igreja, e nossos jovens estão cada vez mais ausentes dos cultos. Os sinais de desidratação prevalecem. Nossas almas estão desidratadas. Nossas gargantas estão duras e doem. Estamos secos e em desesperada necessidade das refrescantes águas do Espírito Santo. Muitos de nós, no entanto, já estamos tão acostumados com a ausência do Espírito que, à semelhança de várias plantas do deserto, ficamos adaptados ao nosso seco habitat. Habitantes do deserto. Algumas plantas do deserto têm raízes superficiais que se espalham e se estendem para poderem fazer a captação rápida da umidade superficial dos orvalhos pesados e das chuvas ocasionais. Assim também nós, quando nos adaptamos à nossa sequidão espiritual, nos tornamos cristãos superficiais, que muitas vezes ficamos satisfeitos com uma pequena onda na superfície, quando é nosso privilégio esperar os profundos movimentos do Espírito de Deus. Por tomarmos tão pouco da palavra de Deus e por gastarmos tão pouco tempo com Ele em oração, a nossa experiência cristã não vai muito fundo. Ficamos facilmente ofendidos, desanimados e enfadados com as coisas de Deus. Somos bebês espirituais, capazes de nada mais do que mamar no peito. As plantas têm outras maneiras de se adaptar à seca. Algumas delas, chamadas suculentas, armazenam água no tecido espesso e carnudo de suas folhas, caules e raízes. Os espinhos, que são folhas modificadas, são úteis para guardar a água e proteger contra animais invasores. Quando não existe muito do Espírito Santo ao redor, os cristãos adaptados ao deserto escondem o pouco que têm. Não temos o suficiente para nós mesmos nem para compartilhar com os outros, e por isso guardamos o que temos e nos tornamos endurecidos, mãos fechadas e espinhosos. Talvez isto explique algumas expressões de dor lamentavelmente comuns nas faces de muitos frequentadores da igreja. Sentar em cima de espinhos dói. Não tenhamos, porém, muita pressa de jogar a igreja fora. Embaixo, mas não fora.
Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Apesar de nossas flores enrugadas, apesar de nosso crescimento raquítico, o Senhor não tem intenção de nos jogar fora. A despeito de todos os prevalecentes sinais de sequidão e morte, a igreja, como o meu gerânio, ainda está viva e o Senhor cuidará dela. Veja Isaías 27, 2 e 3. Concordo com meu amigo Clifford Goldstein quando diz: não importa quão mal possa estar a igreja, o Senhor ainda a usa, e tão somente a usa para levar esta mensagem especial ao mundo. Sim, a igreja ainda está viva, mas em desesperada necessidade de reavivamento. O que a água e o adubo são para o solo carente de nutrientes e de água, o reavivamento é para os membros da Igreja de Deus, sedentos e pobres do Espírito. Será que o reavivamento virá se nós, como um povo, nos humilharmos, orarmos e com empenho buscarmos a face de Deus? Podem as nossas orações trazer o reavivamento? Oração pelo reavivamento. Obviamente, a resposta é sim. O próprio texto base deste livro contém a promessa de Deus de enviar o reavivamento em resposta à oração fervorosa, que é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O perdão de nossos pecados e a cura do laodiceanismo de nossas igrejas virão quando orarmos. Ellen White disse: só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E o Dr. Pearson concluiu: nunca houve um despertamento espiritual em qualquer localidade ou país que não tenha começado com a união em oração. Foi este o caso em 1857, quando um zelador de igreja chamado Jeremias Lanphier desencadeou um despertamento espiritual neste país com um simples convite à oração. 6 pessoas compareceram na primeira semana, 14 na segunda e 23 na seguinte. Eles decidiram reunir-se todos os dias. Lotando o primeiro lugar, eles superlotaram uma igreja metodista. Em seguida, ocuparam edifícios públicos no centro de Nova York. O repórter de Horace Greeley conseguiu visitar só 12 desses lugares durante a hora do almoço, mas contou 6.100 homens de oração. Esse reavivamento varreu a Nova Inglaterra no nordeste dos Estados Unidos. Só em Nova York surgiam 10.000 novos conversos por semana. As reuniões de oração eram realizadas nas igrejas às 8 da manhã, às 12 e às 6 da tarde. Para dar uma ideia do alvo e impacto desse reavivamento, o Dr. Edwin, uma das mais eminentes autoridades sobre o assunto de despertamentos espirituais neste país, afirma: os batistas tinham tanta gente para batizar que não havia espaço suficiente para abrigá-los em suas igrejas. Milhões de pessoas chegaram ao conhecimento de Cristo durante as 4 décadas que vieram depois desse reavivamento. E tudo isso começou porque alguém decidiu orar. O reavivamento de 1904 no país de Gales, o segundo grande despertamento do segundo quarto do século XIX, que deu origem ao Adventismo, a reforma do século XVI e o próprio nascimento da Igreja no dia de Pentecostes, todos estes movimentos começaram com a oração. Não é diferente hoje. Nossas orações pelo reavivamento podem fazer e farão muita diferença,
Mas antes de podermos ver as evidências do novo surgimento de vida espiritual na Igreja e no mundo, há pelo menos 6 coisas que precisamos levar em consideração enquanto nos empenhamos em assumir o trabalho de buscar a face de Deus para obtermos o reavivamento. Em atitude de oração, vejamos cada uma delas. Precisamos estar dispostos a ser reavivados. A única coisa que impede a vinda do reavivamento é a falta de interesse em procurá-lo por parte do povo de Deus. Isto pode parecer duro, mas é verdade presente. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Se o reavivamento fosse alguma coisa que quiséssemos, nós o teríamos, porque Jesus está mais desejoso de conceder o Espírito Santo do que nós de recebê-lo. Em Deus não existe falha de fornecimento. Não existe falta de energia do lado dele. Por que haveria ele de recusar dar à Igreja a dádiva que traz em seu caudal todas as outras dádivas? Por que haveria ele de reter aquilo que seus filhos mais necessitam? É porque seus filhos não pediram. Eles não têm desejado a dádiva tanto quanto Deus deseja dá-la. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos com as coisas do jeito que elas estão. Espiritualmente falando, não somos muito quentes nem muito frios. Para nós está tudo bem. Francamente, estamos satisfeitos com a mornidão. O povo de Deus, porém, em número cada vez maior, está ficando cansado do status quo. Eles estão se juntando em pequenos grupos e em reuniões matinais para orar e para ouvir conferências a respeito do Espírito Santo, no esforço de se verem livres dessa tépida enfermidade que os mantém em fraldas espirituais. Precisamos entrar na obra individualmente. Sobre aqueles que creem que o reavivamento é necessário e possível, repousa a solene responsabilidade de preparar o caminho do Senhor, falando a Deus e aos homens e às mulheres a respeito dele, do reavivamento. A Deus falamos a respeito dele, reavivamento. Em oração, pedimos-lhe que abra nossos próprios olhos e coração, bem como de nossa Igreja, àquilo que ele pensa e diz da vida espiritual que ele acha. Confessamos o nosso próprio pecado e o pecado de nossos irmãos. Nós nos entregamos para preencher a lacuna e lançar mão da força de Deus. Antes de buscar a Deus para o reavivamento de muitos, primeiro tenho que buscá-lo para o reavivamento de eu. Orar pelo reavivamento envolve trabalho. Qualquer coisa que vale a pena possuir merece que se trabalhe por ela. Quando eu era menino, bastava ouvir isso de meus pais uma vez, e era o mesmo que ouvi-lo 1000 vezes. Quanta verdade há nisso! As coisas que importam, as que nos trazem satisfação a longo prazo, as coisas que compensam, geralmente requerem suor. As universidades não fazem distribuição gratuita de diplomas. A independência financeira não se ganha no sofá. E os bons casamentos não resultam de boa sorte. Eles envolvem dedicação, perseverança, trabalho. Será que pensamos que é possível ressuscitar a Igreja de Deus de sua quase morte espiritual sem nenhum esforço? Se pensamos assim, é hora de repensar. Já por muito tempo Satanás tem estado com intensa atividade para manter os cristãos em coma espiritual, e não é fácil quebrar os seus encantamentos. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder,
prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder o que está levando em cativeiro à sua vontade. Satanás bem sabe que todos quantos ele pode levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. As orações a que estamos acostumados, feitas de coração dividido, como que para atirar ao alvo e errar, e centralizadas no eu, não trarão reavivamento. Oração é trabalho. É trabalho abençoado, mas é trabalho. O principal pecado da igreja hoje é a preguiça. Temos preguiça de orar, preguiça de efetuar mudanças em nós mesmos, preguiça de fazer boas obras. Certamente temos tido preguiça de orar por um grande reavivamento espiritual na América. Temos que parar de deixar o trabalho da oração para nossos pastores, líderes da associação, pais tementes a Deus, esposas ou maridos. Temos que nos ocupar com Deus de joelhos em oração. Se tomarmos este trabalho sobre nossos próprios ombros, nossa vitória é garantida. Satanás conhece até melhor do que os filhos de Deus o poder que eles têm sobre ele quando a força deles está em Cristo. Satanás não suporta vê-los recorrer ao seu poderoso rival, porque ele teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da oração fervorosa, treme toda a hoste de Satanás. O reavivamento tem que ser combinado com a reforma. Simplificando, tão logo Deus consiga a nossa atenção para ouvir a sua voz, temos que obedecer ao que ele diz. Se a obediência ficar fora desta discussão, ficará perdida também toda a esperança de experimentar um reavivamento real. Este buscar a face de Deus necessariamente implica que nos convertamos de nossos maus caminhos. Mais sobre isso no próximo capítulo. O reavivamento precisa ser mantido com a oração, porque os reavivamentos já mencionados cederam caminho a períodos de declínio moral e espiritual? Mesmo tendo certeza de que há muitas causas identificáveis, eu me pergunto se as pessoas simplesmente pararam de orar. Em todos os reavivamentos já experimentados no mundo ocidental, o povo começa, depois de alguns anos, a dar o reavivamento por certo. Isto acontece porque eles esquecem do próprio nascedouro do reavivamento, a oração. Ao se esquecer a oração contínua e fervorosa, perde-se também o ímpeto de reavivamento, restando apenas aquele momento do passado. Será que isto aconteceu com os adventistas do sétimo dia? Será que gastamos mais tempo voltados para trás ou olhando para frente? Estamos nos movendo para frente sob o cuidadoso poder do Espírito Santo ou estamos costeando aquele momento de uma visitação passada e prestes a se deter? O reavivamento precisa ser mantido com a oração. O reavivamento requer oração extraordinária. Em suas observações finais no Congresso Nacional da Oração de 1976, em Dallas, Texas, o Dr. Edwin afirmou enfaticamente que os cristãos poderiam desencadear um grande reavivamento se promovessem uma explícita concórdia e visível união de todo o povo de Deus em oração extraordinária. A palavra extraordinária implica alguma coisa fora do comum, além da norma. Talvez tenha chegado a hora de um pouco de oração extraordinária. Em um nível pessoal, isto pode significar deixar de almoçar uma vez por semana para poder usar a hora do almoço para se nutrir
para se reunir com outros que também desejam orar. Pode significar acertar o seu despertador para disparar meia hora mais cedo, para que você possa gastar os primeiros momentos do dia com Deus. Pode ser que você queira unir-se à rede global de oração e compromisso dos Adventistas às 6h15 de cada manhã para orar pelo dom do Espírito Santo. De maneira corporativa, os líderes e pastores de nossas associações deveriam gastar mais tempo traçando planos de como levar as igrejas de uma cidade, distrito, associação ou união a uma explícita concórdia e visível união em oração extraordinária. Que tal ajuntar as igrejas dentro de um determinado raio de distância para reuniões de oração em conjunto? Que tal separar algum horário das campais para orar por reavivamento? Que tal se, ao fazer os preparativos para uma campal ou cruzada de evangelização, fosse promovida nas igrejas uma semana de oração e jejum com o fim de preparar o coração de todos, adventistas e não adventistas, para receberem Cristo novamente? Necessitamos de oportunidades de que o corpo se reúna em explícita concórdia. Lembra-se de Quincy Jones e seu projeto de Nós Somos o Mundo, mencionados em um dos capítulos anteriores? Quando os egos e agendas são colocados de lado com o fim de perseguir um alvo comum, não há limites ao que possa acontecer. E quando os cristãos fazem isso, prestem atenção. O livro de Atos registra os resultados de explícita concórdia entre crentes em oração, Pentecostes. Não obstante, mais uma coisa é necessária: visível união. Deveríamos usar nossas energias para organizar grandes encontros de oração e louvor para pessoas de todos os níveis sociais e idades, onde o povo de Deus possa buscá-lo na visível união da fraternidade cristã. Encare de uma vez, senão nos damos bem aqui. Não temos nenhuma chance de nos darmos bem lá em cima. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Podemos fazer isto? Se não podemos ou não queremos, então é melhor abandonar a ficção e parar de fingir que somos de Cristo, porque não o somos. E deveríamos também abandonar toda esperança de reavivamento, porque ele não virá. Concórdia, união, amor. Ao buscarmos a face de Deus, encontraremos estas três coisas. E se dermos uns aos outros uma chance, nós as encontraremos nas faces de nossos irmãos e irmãs em Cristo, não obstante a origem, a cultura ou a cor do cabelo. Imagine um estádio cheio de pessoas de todos os lugares e etnias adornando juntas e buscando de Deus o reavivamento. Que testemunho em favor do poder e da graça de Deus! Impossível, você pergunta? Já está acontecendo com um grupo chamado Guardadores de Promessas, um movimento de homens cristãos que dá a impressão e a sensação de um novo grande despertamento. Um dos credos deste novo movimento é o compromisso de ultrapassar qualquer barreira racial para demonstrar o poder da unidade bíblica. Os organizadores estão determinados a não permitir que este seja o movimento do homem branco. Os resultados de seus esforços têm sido dramáticos e inspiradores. Se o reavivamento há de vir entre nós, teremos que perseguir de maneira vigorosa a visível união. Talvez faríamos bem em adotar a visão que o treinador McCartney, fundador dos Guardadores de Promessas, tem sobre este assunto.
Que toda a igreja pleiteie em uníssono pelo coração de Deus e pela solução de Deus para trazer a reconciliação. Possam todos os nossos guerreiros de oração trabalhar horas extras além do expediente. Possa o pulso do corpo de Cristo ser vivificado e não descansar até que possamos ver uma mudança, e que isto possa começar por você e por mim. Momentos de desespero clamam por medidas divinamente indicadas. A oração extraordinária que se empenha com a explícita concórdia e a visível união do povo de Deus, trará o reavivamento. O reavivamento é trabalho de Deus. Finalmente, temos que lembrar que é Deus quem envia o reavivamento. Matthew Henry diz: quando Deus deseja grande misericórdia para seu povo, é Ele que, antes de tudo, os move a orar. Se o reavivamento acontecer, e ele há de vir porque Deus move o coração de seus filhos a buscá-lo com toda a intensidade. Você está conseguindo senti-lo a afinar as cordas do seu coração neste exato momento? Cristo está pronto para suprir cada alma na medida da capacidade que tem para receber. Portanto, não nos satisfaçamos com apenas um pouco dessa bênção, somente a quantidade que evitará que dormitemos até morrer, mas busquemos diligentemente a abundância da graça de Deus. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e recebam. E quando esse poder fluir através da igreja como a água, ao cair sobre o solo seco e sedento, pessoas machucadas hão de vir a nós, e, como beija-flor, encontrarão refrigério e nosso fruto amadurecido pelo Espírito. Senhor, envia-nos o reavivamento.